Reunimos aqui, Senhor, para adorar, glorificar e enaltecer o Teu santo e bendito nome. Nesta noite, Senhor Jesus, que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio e também nas nossas vidas, Senhor, de fazer a Tua vontade, de fazer o Teu querer. Que esta noite, Senhor, eu creio que é uma noite em especial. Que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre esta igreja, sobre este lugar, sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Nós consagramos, Senhor, este lugar, este local, Senhor, aonde nós reunimos aqui. Meu Deus, que o Senhor possa receber a nossa adoração, os louvores que vão ser entoados a Ti, Senhor, em gratidão e louvor ao Teu santo e bendito nome, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, meu Deus, recebe a nossa adoração. Meu Deus, eu creio que o Senhor, nesta noite, com uma noite de milagre, uma noite de bênção, é uma noite de vitória, Senhor, para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar, a cada família aqui representada pelos Teus filhos, Senhor. Que aqueles que ainda não chegaram, o Senhor possa abençoar. Aqueles que estão na sua casa, Senhor, que estão adorando também ao Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, vai alcançar a cada vida e a cada família. Pai, tudo nesta noite nós te pedimos e colocamos nas Tuas mãos. Que este culto venha a ser um culto espiritual. Que este culto, Senhor, venha a ser um culto marcado com a Tua presença. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o sangue de Jesus todos juntos. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Hoje é o segundo dia da campanha, o Deus do impossível. Se nós procurarmos no vocabulário a palavra impossível, ela não existe, porque Deus, Ele trabalha tornando todas as coisas possíveis, e aquilo que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Eu creio em milagres. Quantos aqui creem em milagres? Oh, aleluia. E tudo é possível àquele que crê. Se nós colocarmos a nossa fé em prática, aleluia, nós vamos ver o impossível acontecer nas nossas vidas. Aleluia, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele colocou aqui nesta palavra há de se cumprir na íntegra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós iremos adorar a Deus, conjunto louvor. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para Ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para Ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para Ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para Ti, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Oh, apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça,
sua casa, nós deixamos ela para ti. Continue adorando, continue exaltando. O Senhor está aqui, Ele está presente neste lugar. Você veio na casa do Senhor, então adore a Ele. Esqueça um pouquinho os seus problemas, as suas lutas, o que você não tem em casa. Adore. Fala, Senhor, eu quero te escutar, Senhor, escuta o meu clamor, escuta a minha oração, Senhor, eu estou aqui. Fale com o Senhor, Ele está presente. Ele pode tocar na sua casa, Ele pode mudar a sua vida. Só fale com o Senhor. Nada é impossível para o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode curar, o Senhor pode transformar. E eu creio, Senhor, que nada é impossível para ti. Aleluia. Nada é Jesus. Minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me.
tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Louvado seja o nome do Senhor. Já podemos sentir a presença de Deus aqui nesta noite, neste lugar. Oh, glória! Eu creio que é aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus, Deus está trabalhando em teu favor. Há uma vitória declarada da parte de Deus sobre a sua vida. Eu creio que há vitória para o povo de Deus. E nesta noite é uma noite de bênção, uma noite de vitória que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E está cooperando conosco o irmão Alex. Vem cá, Alex. Ele vai trazer a palavra do Senhor. E como nós vamos dizer ao irmão Alex, tem mais alguém que nos visita, irmãos, pela primeira vez que o seu nome não chegou até aqui? Dê um sinal. Deus abençoe, ali está. Tem mais alguém? Como nós vamos dizer aos queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós iremos para a parte da palavra agora. Hoje um culto presencial, sendo transmitido também pelo Facebook, pelas mídias sociais. Você que está aí em casa, é o momento da palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa nessa hora. Fica ligadinho aí, compartilhe esse vídeo para que venha o maior número de pessoas ouvir a palavra de Deus também. Já tem liberdade, Alex. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero que os irmãos abram a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Enquanto vocês abrem, eu vou agradecendo a Deus primeiramente pela oportunidade a qual nos foi concedida. Agradecer a Deus pela vida da Daisy, a qual foi o canal de bênção para chegar até aqui. Na verdade, um sonho a qual Deus realiza hoje na minha vida, estar pregando aqui. Nunca imaginei que isso ia acontecer. E quando foi hoje de manhã, a Daisy me mandou uma mensagem dizendo: me liga urgente, quando você puder. Eu estava no meu serviço, aí eu fui correndo para o banheiro para ligar, ansioso, e ela disse que era para mim estar aqui nessa noite, e eu aceitei com muita alegria. Quero também tributar a Deus pela vida dos meus amigos que me acompanham, pela vida da minha noiva que está aí comigo. E vamos para a palavra. Quem encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, iniciado verso 1, diz assim: Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias de pães ázimos. E havendo prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 quaternas de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus.
E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos às suas correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora, verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E, reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, declarou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E ele disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo, foi para outro lugar. Encurve sua cabeça. Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, somente para te exaltar e te glorificar. Senhor, sou apenas vaso e é o Senhor que é o oleiro, Pai. Toma este lugar com tua glória, incendeia-nos com teu fogo, Pai. E nessa noite profética, Senhor Deus, que nós saímos daqui inundado pelo teu Espírito Santo. Nós não somos nada, mas reconhecemos que somos dependentes de Ti. Então, Espírito Santo, toma a liberdade, faça o que o Senhor quiser em nosso meio. Assim eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, para entendermos esta palavra, precisamos voltar um pouquinho antes. A Bíblia vai nos dizer que Jesus vai dar um recado para os seus discípulos. E o recado era: vai, prega tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E assim foi dado o decreto. A Bíblia vai dizer que Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo desce. Logo após que o Espírito Santo desce, eles ainda não entenderam qual era o recado. E eles não foram para pregar tanto na Judeia, Samaria e os confins da terra. Eles resolveram ficar em Jerusalém. Mas Deus precisava que isso mudava. Então Ele levanta uma perseguição do povo judeu, começa a perseguir a igreja. Então aqui estamos diante de uma perseguição entre judeu contra a igreja. A perseguição é tão forte que a Bíblia vai dizer que certa vez Estevão estava pregando e eles estavam perseguindo a igreja, que mataram a Estevão. Só que a Bíblia diz que Paulo estava ali, Saulo no caso estava ali, e a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. O que é isso? É que quando alguém tenta perseguir a igreja de Deus, tenta até parar e pode até matar alguns, mas a obra de Deus nunca para. Por quê? Porque quando Estevão morreu, Paulo continuou a obra de Deus. Então entenda que mesmo que nós pensamos que somos alguém ou algo nas mãos de Deus, e se nós pararmos a obra vai parar, tira esse pensamento, porque a obra continuará, porque quem sofre somos nós, mas a obra de Deus sempre continua. Então o povo começa a perseguir a igreja, ao ponto que aqui chegamos no capítulo 12, aonde Herodes começa a perseguir a igreja. A Bíblia vai dizer que Herodes é neto de Herodes o Grande.
Este que por certa vez adquiriu uma dívida com Roma, e com medo da Roma ele foge para a Palestina. Fugindo para a Palestina, diz alguns estudos que ele começa a fazer comentários levianos, e ali o imperador Tibério, que era o imperador da época, manda prender a Herodes. E a Bíblia vai nos dizer que Herodes está preso. Durante todo o reinado de Tibério, ele fica preso. Durante todo o reinado de Tibério, ele está na prisão. Porém, Tibério morre. E a Bíblia vai dizer que Tibério, ao morrer, Herodes sai da prisão. E não bastando sair da prisão, ele assume Judeia e Samaria para governar. Então, ele sai da prisão assumindo um governo. E quando ele assume um governo, ele tem medo de Roma. Então, através da fragilidade que ele tem de Roma, ele começa a agradar ao povo judeu. E de que forma agradava o povo judeu? Perseguindo a igreja. E é aqui que chegamos no capítulo 12. Herodes querendo perseguir a igreja para agradar aos judeus. E nesse ponto que nós lemos que vai dizer, Herodes maltratava o povo de Deus. E ao ponto que ele vai pegar Tiago e matar ao fio da espada. E ele percebeu que isso agradou aos judeus. E ele então agora vai prender a Pedro. Só que existe um porém. Pedro está preso. Mas é o dia da festa dos pães asmos. Após a Páscoa, vem 7 dias de festa dos pães asmos. Então temos que entender que durante essa festividade, Pedro não poderia ser morto. Então, Herodes, que queria matar a Pedro, teve que esperar por causa da festa. Então a festa durava 7 dias. E eu acredito que ele colocou no seu coração: quando acabar a festa, eu mato Pedro. Só que, enquanto Pedro está preso, os judeus estão comemorando. No versículo 5, vai dizer que a igreja não cessava de orar pela vida de Pedro. Então temos que entender uma coisa, que enquanto Pedro estava preso, os judeus estavam festejando, a igreja estava em oração. Repare que estamos diante de uma situação que é quase impossível. Por quê? Pedro está preso, só que existe um porém. Pedro está preso diante de 16 soldados, 2, um cada lado, acorrentados diante dele. Se ele se mexer, com certeza eles irão escutar. Então temos que entender que a situação a qual Pedro está é uma situação quase impossível, ou diante da lógica humana é impossível. Como nós vamos olhar e ver Pedro sendo solto? É impossível olhar pela lógica humana, pela ótica que nós olhamos, por nós sermos limitados, e vemos Pedro ser solto. Então a igreja, no caso, poderia pensar dessa forma: Pedro está preso, os soldados estão lá, a porta está fechada, não tem como nós entrar, está acontecendo uma festa, vamos parar de orar, vamos para a festa. Pedro já vai morrer da mesma forma, Pedro vai morrer do mesmo jeito, se nós estamos aqui ou não, Pedro vai morrer. Mas não, a Bíblia vai dizer que a igreja não cessava de orar. Por quê? Porque a igreja entendia o poder de Deus, que embora a situação, a probabilidade era muito difícil, que embora tudo aquilo seria impossível de acontecer, a igreja ainda acreditava no Deus a qual ela servia. E é esse o nosso problema. É esse o nosso problema. Por quê? Porque diante da nossa dificuldade, diante dos nossos problemas, nós queremos voltar atrás, nós queremos recuar, nós queremos abandonar a causa. Existe quantos sonhos que nós não deixamos para trás por causa que chegamos no nosso limite? Quantos projetos que nós deixamos de realizar porque nós chegamos no nosso limite? E é exatamente isso o nosso problema, porque quando chegamos no nosso limite, é aí que nós reconhecemos quem Deus é na nossa vida. Por quê? Porque quando chegamos no nosso limite, nós dizemos: Senhor, eu já não consigo mais, agora faz o Senhor. E esse era o pensamento da igreja, dizendo: eu não posso, eu sou homem, eu sou mulher, mas eu não posso, mas eu conheço o Deus a qual eu sirvo, que pode todas as coisas. Alabai, xarabasui, decalarábia, sébrias, iravassore, baixandarácia. E o Senhor ministrava em meu coração à tarde, e dizia que existem muitos sonhos a qual deixaram de ser realizados, por causa que chegou os nossos limites, chegou o nosso momento de fraqueza, e voltamos atrás. Mas o Senhor está dizendo: não pare, continue,
porque o teu sonho também é o sonho de Deus, e o que é impossível para você, Deus pode fazer. Mas você olha para mim e diz: Alex, você não me conhece. Alex, você não conhece como está a minha casa. Você não sabe que o desemprego bateu à minha porta. Você não sabe que a minha filha está acamada de uma enfermidade. Você não sabe que o meu marido está querendo me abandonar, ou a situação financeira não está nada bem dentro da minha casa. É bem verdade, eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, mas eu conheço o Deus a qual eu sirvo, que diante de qualquer situação, Ele é o Deus que resolve as causas impossíveis. Ele é o Deus que diante da enfermidade Ele cura. Ele é o Deus que diante da porta aberta Ele abre a porta. Ei, fica tranquilo, eu creio no Deus a qual eu sirvo, que irá realizar algo novo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fica tranquilo, Deus irá fazer acontecer na tua vida. E a Bíblia vai nos dizer então que a igreja orava. Pedro está preso e os judeus estão festejando. Só que a festa está acabando, diz a Bíblia. Passa-se 7 dias e na noite do 7º dia, porque a Bíblia vai dizer que no próximo dia Herodes já iria pegar a Pedro. Então passa 7 dias e na noite do 7º dia, Deus então envia o seu anjo para a prisão aonde Pedro estava. E é tão interessante que quando ele vai chegar diante da prisão, a primeira coisa que ele vai fazer é acordar a Pedro. Só que quando vamos parar para analisar isso, é até engraçado. Quem está dormindo sabendo que no próximo dia vai morrer? Nós com certeza estaríamos preocupados, nem dormiríamos. Não, amanhã eu vou morrer, meu Deus me livra. Pedro está tão tranquilo, Pedro está dormindo, a Bíblia vai nos dizer, ao ponto que o anjo tem que chegar e cutucar ele. Sabe o que isso nos mostra? Que Pedro conhece o Deus a qual ele serve. Por quê? Porque quando chegamos diante de um problema, nós nos preocupamos tanto, nós se desesperamos de uma tal forma, quando um problema bate em nossas portas, que nós queremos sumir, nós queremos morrer, nós queremos abandonar todas as coisas. Mas Pedro nos dá uma lição. E qual é a lição? Que em momento de desespero, nos momentos de preocupação, fica tranquilo, porque Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Embora esteja uma situação controversa, Deus ainda é Deus das causas impossíveis. Fica tranquilo, somente confia no Senhor. E a Bíblia então vai nos dizer que o anjo chega, toca em Pedro, acorda ele e diz: levanta-te. E ele então se levanta, e a Bíblia vai dizer que as correntes a qual estava prendendo Pedro caem. E ele vai dizer para Pedro: ei Pedro, cinge-te e ata tuas sandálias e veste a tua capa. Por mais que nós olhamos para a Bíblia e vamos ver que Pedro estava dormindo, talvez Pedro estava tão tranquilo, estava dormindo, mas nós vamos ver que Pedro já havia meio que desistido. Ele poderia ter pensado: eu sirvo um Deus que Ele pode permitir a morte, mas também pode permitir a vida. Então eu estou no meio dessa situação. E Pedro tira suas sandálias, Pedro tira sua capa, e Pedro ao meio que desanima, e meio que está esperando a morte. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo chega nele e diz: cinge-te, levanta-te, ata-te. Porque sabe o que o anjo estava dizendo, Pedro? Talvez você pensou que Herodes iria te matar, talvez você pensou que a tua história ia acabar aqui, mas eu estou chegando aqui hoje para te dizer: vai ter renovação na tua casa. Ei Pedro, volta, você vai voltar a pregar. Pedro, você vai voltar a fazer aquilo que eu te chamei você fazer. Ei, você não vai morrer nas mãos de Herodes. Deus é o Deus que trouxe livramento para Pedro. E eu prego a Deus na minha boca somente para te dizer: Deus vai mudar a tua história. Talvez você pensou que era o fim, mas Deus chegou para mudar o teu cenário. Deus chegou para mudar a tua história. Deus chegou para mudar o teu lar. Ei, talvez você pensou: agora acabou para mim, já não dá mais, eu vou parar, eu vou morrer, não vou conseguir. Mas Deus está dizendo: levanta-te, cinge-te, volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Você não vai parar,
você não vai parar no meio do caminho. A trajetória ainda é grande. O meu ministério para você é grande. O que eu te chamei para fazer é grande. Fica tranquilo, eu vou entrar com providência. Você não vai parar no meio do caminho. Não se preocupa. Não pare no meio do caminho. Deus tem algo profundo ainda para fazer dentro da tua casa. Talvez você olhe e está dizendo: não vai dar, a minha casa já se findou, os meus sonhos já acabaram, eu vou voltar atrás, os meus projetos já não deu certo. Fica tranquilo, Deus ainda é Deus sobre a tua vida e está dizendo que tem todo o controle em suas mãos. Não se preocupe, fica tranquilo, Deus vai mudar a tua história. E reparamos que o cenário a qual Pedro estava era um cenário a qual ele iria morrer. Então é um cenário de morte. Mas quando Deus chega para Pedro, Ele vai dizer: levanta-te, porque eu estou te trazendo a vida. Simplesmente assim o Senhor estava dizendo: você pensou que ia morrer, mas eu estou mudando o cenário totalmente. Eu estou fazendo o impossível totalmente para mudar o teu cenário, para mudar a tua história e fazer você realmente voltar aonde eu mandei você fazer. E a Bíblia vai dizer então que Pedro se levanta, as correntes são derrubadas e Pedro vai pensar que é uma visão. Por quê? Porque o que Deus faz é tão grande que nós nem mesmo imaginamos. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então entenda que talvez você vai pensar que é um sonho, mas é Deus agindo na tua vida. E a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta pensando que é um sonho, e ao passar a porta se abre automaticamente. E aqui entendemos que uma igreja está orando por Pedro, e quando Pedro vai passar pela porta, a porta se abre sem ele colocar a mão. Entenda que é isso que o Senhor faz. Quando Josafá estava totalmente preocupado como 3 nações iriam se levantar contra ele, eles totalmente preocupados, eles decidem então apregoar um jejum e orar. E o Senhor responde a oração dizendo assim: ei Josafá, fica tranquilo, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Então fica tranquilo, quando você menos esperar, existe alguém orando por você. E quando você precisar passar, a porta vai se abrir automaticamente. Você não vai precisar colocar as tuas mãos, Deus vai fazer acontecer por você. Deus vai abrir a porta por você. Fica tranquilo. Aleluias. Rabaixarabassore vasébias. Rabandoroco larabiassore vachanda rabassuias decalarabiassou. Ramanderavaxerebecanda rabas. Eu sinto uma graça de Deus me envolvendo. E ramandorobaxerebidarabasébio darabagas. Iribiandorobas. Ramandaragastoe candorobasébio. Ramandorobastoe calarabiassou precandarás. Alabas, derabadaragas. Somente confia. Inaramandorobas. Somente confia. Coloca tuas causas na mão de Deus. Rabas. E a porta vai se abrir. E Pedro vai se despertar e vai dizer: realmente, verdadeiramente, foi o Senhor que me livrou da prisão e dos judeus. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai à porta, aonde está vendo a igreja está, na casa de Maria. E ele vai bater a porta. E o que a igreja está fazendo? Orando. Repare que a festa começou, Pedro foi preso, a igreja começou a orar. Passou 7 dias e a igreja
ainda estava em oração. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Porque diante da situação que era improvável, se fosse eu já teria desistido, se fosse você já tinha abandonado, mas a igreja primitiva ainda tinha o fogo ardendo dentro do seu coração e perseverava em oração. Ei, talvez você fale assim: eu estou orando há tanto tempo e não acontece. Eu até parei de orar já, eu já até abandonei a oração, não vou mais orar, vou desistir, vou parar. O meu marido já não vem mais para a igreja, a minha esposa não vem, o meu filho não sai das drogas, no meu lar não muda nada, eu estou orando há tanto tempo. Ei, persevere em oração, porque enquanto você persevera em oração, Deus vai enviando anjos para libertar, para salvar, para transformar, para renovar, para avivar, para Deus mudar a história. Então continue orando, persevera na oração, fica em oração, porque Deus muda a história. Por que, Alex? Porque quando oramos, nós não movimentamos a terra, e simplesmente nós movimentamos o céu, e é o céu quem movimenta a terra. Então se nós movimentamos o céu entrará em favor nas nossas vidas, e a história completamente será mudada. Já estou caminhando para o fim, e a Bíblia vai dizer que Pedro vai bater a porta, e uma menina chamada Rode vai escutar. E quando ela escuta, ela vai até a porta e ouve a voz de Pedro, e ela não abre a porta, ela volta para dentro onde está havendo a oração e vai dizer: ei, Pedro está à porta, Pedro está batendo na porta. E eles não vão acreditar, vão dizer: é loucura, é um anjo. Repare, uma igreja que está orando há 7 dias, crendo que Deus vai fazer, quando Deus faz, não acredita. E é justamente isso o nosso problema. Oramos, pedimos, mas não acreditamos. Pedimos e não pedimos com fé. E é justamente por isso, muitas das vezes, que Deus não faz, porque não cremos que o Deus a qual nós servimos faz. Estamos aí tanto tempo sem ter nada, quando Deus faz, não, é coincidência, é loucura, não aconteceu não. Mas quando Pedro bate a porta, a menina escuta e vai até a porta, e vai chegar lá dentro e vai dizer: Pedro está. Ao ponto que eles silenciam e ouvem Pedro bater a porta, e eles vão correndo abrir a porta, e quando eles veem que é Pedro, eles começam um barulho tão grande que Pedro tem que falar: fica quieto, calma. Ei, repare, eles oraram 7 dias. 7 dias Deus fez o milagre. Então entenda uma coisa: quando você menos esperar, a tua oração vai ser ouvida, já foi ouvida ao céu, e o teu milagre vai começar a bater na porta. Hoje eu estava orando ao Senhor, meditando ao Senhor, e Ele disse: começa a contar os dias, porque Deus vai fazer o milagre bater na porta. Está no tempo de começar a contar os dias, porque Deus vai começar a mover algo impossível para acontecer na tua vida. Conta os dias e o teu ministério será levantado. Conta os dias e o teu marido será salvo. Conta os dias e algo vai acontecer de diferente na tua vida. Basta você crer. Comece a contar os dias. A igreja orou por 7 dias e Deus fez. A igreja orou por 7 dias e Deus fez. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se a igreja decidir orar, Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Repare uma coisa: quando Pedro foi preso, Satanás pensou que tinha vencido. Quando Pedro foi preso, Satanás ficou contente. Os judeus ficaram contentes, os inimigos da igreja ficaram contentes. E é justamente isso que acontece nas nossas vidas. Quando chegamos em situações difíceis, Satanás se alegra, os inimigos se alegram. Mas Deus está dizendo: por mais que existam milhões de diabos, por mais que existam milhões de anjos do diabo lutando contra a tua vida, fique tranquilo, você vai passar por cima deles e vai cantar o hino de vitória do outro lado. A tua história nunca mais será a mesma a partir do momento que decidimos buscar ao Senhor em oração.
a tua história nunca mais será a mesma, a partir do momento que buscamos ao Senhor. Então entenda, numa noite de sexta-feira, a noite de milagres, uma noite, é um culto de milagres, né? Um culto de milagres. Deus vai fazer milagres, e conta os dias que a partir de hoje Deus vai mudar a tua história. Com a permissão, a igreja se coloque de pé, que o meu tempo está indo. Me deram meia hora. Creia que Deus vai fazer na tua vida. Eu estarei entregando o microfone já, mas antes quero fazer uma oração, crendo que Deus há de fazer por nossas vidas. Ei, aprenda uma coisa: quanto mais gastamos tempo em oração, e menos em festividade, e menos em coisas, Deus irá fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos, mais Deus faz em nossas vidas. Alex, o que você está querendo dizer? Não sou eu quem faço, é Deus quem faz. Então eu só estou aqui como um canal de bênção, dizendo: o Senhor irá fazer a partir do momento que decidimos buscar o Senhor em oração. Então, igreja, entenda, somos uma só igreja, independente de placa, ministério ou o que seja, somos uma só igreja. Se decidimos buscar ao Senhor junto, nada irá parar uma igreja que ora, nada irá parar uma igreja que está determinada em oração. E eu quero orar para os irmãos, que meu tempo já foi. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, e entendemos, Senhor, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Senhor Deus, creio no milagre, creio na providência, creio na resposta, Pai. Uma igreja que está em oração, uma igreja que está em fervente oração, Pai, nós necessitamos do teu milagre, porque o impossível pode acontecer e nós somos limitados, como Ezequiel, Pai, diante do vale de ossos secos, sabia que pela sua limitação não conseguiria, mas ele disse: Senhor, tu podes. E eu digo nessa noite: Senhor, só tu podes fazer o milagre, só tu conheces a necessidade, só tu pode mudar a história, Senhor. Então entra com providência, muda a história, muda o quadro, muda o cenário, Senhor. Começa a agir, Pai, porque nós cremos e cremos no teu poder, em teu nome, Jesus. Aqui oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Alex, por esta palavra. Nós já vamos orar pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, mas esta palavra fala muito ao nosso coração, pois o milagre, tudo começa com a oração. E aquilo que muitas das vezes está parecendo fim, aquilo que nós estamos colocando um final, Deus está colocando uma vírgula nesta noite, porque este homem permaneceu vivo e de pé, porque estava debaixo de uma promessa. Pedro era pescador, e Jesus chega diante dele e vai dizer: Pedro, deixa tudo isso aí, de você eu vou fazer um pescador de homens. Aleluia. Pedro, ele vai fazer parte da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2 vai nos dizer que a igreja permanecia na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, repartiam com aquele que não tinha. E a cada dia Deus acrescentava almas ao Senhor àquele lugar. Mas Pedro estava debaixo de uma promessa. Pedro, ele vai fazer uma pregação, e numa pregação mais de 3.000 almas se rendem a Cristo. E como o irmão Alex disse no começo, havia uma promessa de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia fala que cerca de mais de 500 pessoas estavam ali, esperando a promessa se cumprir. Mas foi passando-se os dias, as pessoas começaram a dizer: a promessa não vai cumprir, eu vou embora, eu não vou esperar mais. E aqui está um outro segredo do milagre ser gerado na nossa vida. Primeiro, a oração. Segundo,
a perseverança. Aleluia. Por que muitas pessoas não recebem milagre de Deus? Porque a hora que está para acontecer o milagre, eles desistem, eles jogam tudo por água abaixo. Aleluia. Eles perseveravam no partir do pão, nas orações. Passou-se os dias, a promessa parecia que não ia se cumprir, e foi saindo um, saindo outro, mas cerca de 120 pessoas disseram: daqui eu não largo meu pé, enquanto a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Daqui eu não saio. Pode o mundo acabar, pode se levantar contra a minha vida, mas daqui eu não vou sair enquanto a promessa não se cumprir. Oh, aleluia. E eles oravam, clamavam a Deus, e como de repente começaram a ouvir um vento veemente, impetuoso, e que começou a invadir aquele lugar, e começou a soprar dos quatro cantos daquele lugar, e começaram a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Nesta noite eu creio que o teu milagre está sendo gerado aqui nesta noite, nesta atmosfera de oração, de comunhão, de união. Há milagres de Deus aqui nesta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aqueles que pensaram que era o teu fim, aleluia, vão ter que ver, aleluia, vão ter que contemplar que Deus verdadeiramente, Ele é Deus da íntegra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você serve um Deus todo-poderoso, aleluia, que tem poder de abrir a cela, os cárceres da prisão, as algemas caíram e eles começaram a sair pelo portão da frente, aleluia, louvando e glorificando a Deus. Aleluia, as algemas estão caindo aqui nesta noite. Tudo aquilo que está te aprisionando, tudo aquilo que está travando a tua vitória, a tua bênção de você ser abençoado, está caindo por terra aqui agora. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, glória, está caindo por terra agora todo esse mal em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, conhece o teu íntimo, o profundo, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E nessa hora nós vamos levantar um clamor a Deus, pois a vitória ela vem através da oração. E nós vamos orar agora, com base nesta palavra. Eu quero declarar a vitória sobre a tua vida, pelo sangue de Jesus, com base nesta palavra que foi ministrada aqui. Aleluia. Cadeias estão caindo em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Alai. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, eu quero convidar você. Jesus te ama. Você que está parado há tanto tempo, não sente mais a presença de Deus, quer desistir, quer parar, e esse não é o momento mais de parar, mas é o momento de prosseguir, de seguir avante, pois longa é a tua caminhada. Quero fazer um convite, você que está afastado dos caminhos do Senhor, nós iremos também orar pela tua vida. Você que está precisando de uma oração, vem aqui. Jesus te ama. Oh, aleluia. Coloque a mão sobre este altar, e eu creio que milagre vai ser gerado aqui hoje na tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua casa, nós vamos orar pela tua família. Oh, glória. Conjunto. Há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia. Ele tem todo o poder. Há poder
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia! Louve, glorifique, exalte o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós vamos orar agora pela tua vida. Coloque a tua mão em direção à sua casa agora, onde você mora agora. Nós vamos liberar uma palavra de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, para que Deus venha guardar, para que Deus venha proteger, para que Deus venha livrar. Aleluia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, nós oramos num ato de fé, juntamente, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo. Meu Deus, aqui a cada família, a cada lar, nós colocamos, Senhor, no teu altar. Meu Deus, que nenhum mal possa chegar à sua tenda, que o Senhor possa ser o seu provedor, que o Senhor possa guardar a cada família, Senhor, em o teu nome, ó Pai, que tudo aquilo que está travando, que venha cair por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, liberamos uma palavra de vitória. Meu Deus, salva aqueles que ainda não são salvos, liberta, Senhor, aqueles que ainda não estão libertos. Cumpre, Senhor, a tua obra, a tua palavra em cada vida, em cada família. Entra, Senhor, com salvação nesta casa. Oh, Senhor, nós liberamos esta palavra de vitória em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, nós entregamos nas tuas mãos e nesta noite já te agradecemos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é grande, Deus, Ele é poderoso. Nós iremos